A questão seria se o mundo se encaminha para o colapso, né? Na questão ambiental. É bem complexo responder esse tema e eu não gosto de uma resposta simplista. Então a gente teria, não sei se a gente vai ter tempo, de fazer um entorno nessa questão. O primeiro ponto é de onde que eu parto? Eu parto do Marx e de um belíssimo trabalho que é do John Bellamy Foster, onde ele analisa a ecologia de Marx e onde ele analisa exatamente a importância dessa relação sociometabólica entre o que é a produção da existência. A produção da existência é uma maneira em que os seres sociais, organizados entre eles, modificam a natureza, transformam a natureza e, portanto, criando novas necessidades, satisfazendo essas novas necessidades, que, por sua vez, vão gerar a possibilidade de novas necessidades, tanto para reproduzir aquilo que já foi produzido, quanto porque já domina uma parcela ou já se relaciona com a natureza de outra maneira, conhece a natureza de outra maneira, pode criar novas necessidades. Esse é o processo do trabalho como humanizador do ser social, porque o ser humano nunca é um ser isolado, diferentemente do que pensam os liberais individualistas. Seria bom botá-los todos numa ilha, cada um numa pedra, para ver como é que eles funcionariam. Portanto, esse sociometabolismo e todo o processo histórico dessa relação é um processo simultaneamente de aprendizado, descoberta, modificação, readequação. Não, nem só a natureza não é permanente, não é fixa, ela própria tem catástrofes, vulcões, terremotos, etc. Ela se modifica e a relação dos animais com a natureza e do animal ser humano, que é um ser social, que a modifica ainda mais intensamente e voluntariamente, envolve uma série de processos, exatamente que a gente pode chamar de sociometabolismo ao longo do processo histórico. E envolve um elemento que era o fator medo da natureza. A natureza sempre foi alguma coisa grande demais e vasta demais para os seres sociais, que se colocava como o temor da fome, o temor da seca, o temor da enchente, o temor da picada de cobra, o temor do raio, em suma. É evidente que a sociedade, principalmente a sociedade capitalista, se volta para dominar a natureza, para um controle sobre a natureza, supondo a natureza como alguma coisa de mecânica, como é praticamente todo o argumento do pensamento capitalista, não é nem só liberal, é mais positivista, de imaginar tudo como enquadrado em regras muito duras. E atuar sobre a natureza a partir dessa concepção pode ser muito eficiente para o resultado imediato e muito dramático para o resultado a longo prazo. Isso é o que nós estamos assistindo hoje. De fato, hoje é muito difícil que, a não ser que numa situação muito excepcional, a natureza seja alguma coisa que de fato coloque medo para o conjunto da humanidade. Em situações excepcionais, como foi o tsunami no Japão, ou um terremoto, ela volta a ter esse aspecto amedrontador. O que deveria nos amedrontar hoje é a maneira pela qual nós pensamos, ou nós paramos de pensar essa relação sociometabólica. Porque dessa relação sociometabólica significa que daquilo que os seres naturais e os seres humanos transformaram da natureza, isso precisa voltar para a natureza, nutrir a natureza, mesmo que modificada, mas precisa nutrir a natureza, de maneira que ela possa continuar tendo a capacidade de fornecer aquilo que nós precisamos. Portanto, acho que, a meu juízo, o ponto mais dramático é a ignorância da sociedade capitalista sobre essa relação sociometabólica. Como a felicidade do ser social depende dessa relação sociometabólica com a natureza. Isso aí é o primeiro ponto, a meu juízo, fundamental. Nós estamos indo para uma catástrofe, nós já estamos na catástrofe, e não é com relação ao ambiente apenas. A catástrofe, nós estamos assistindo milhões de mortes de fome, de doenças que já têm cura, que poderiam ter cura massivamente,
no mundo. Nós estamos assistindo regularmente a programas de austeridade fiscal que devastam a vida das populações, que devastam o cotidiano das populações, destroem as famílias, mas destroem numa velocidade e numa profundidade. Nós estamos assistindo as investidas empresariais sobre educação pública, devastando a educação pública, devastando a saúde pública, que mostram o quanto a ausência dessa reflexão sociometabólica é ainda mais grave, porque ela é quase que o espelho da ausência da compreensão de que se trata de uma só humanidade e essa humanidade precisa se relacionar sociometabolicamente com essa natureza e não unicamente através do lucro. Qual é a catástrofe terrível disso? O envenenamento das águas, o envenenamento dos ares, o envenenamento da comida, a devastação da qualidade da comida, porque ninguém sabe ainda quais são os efeitos dos transgênicos. Eles são... Bom, eu não sei se todo mundo sabe o que é um transgênico, mas um transgênico não é simplesmente uma plantinha enfeitada com uma bactériazinha para ela ficar bonitinha. Isso é feito através de hibridismos diversos. O transgênico é uma planta modificada para resistir a um veneno. Então isso significa que se vai colocar veneno em grande escala e nós não sabemos as consequências do uso dessa massa brutal de veneno. Mas não só isso, né? Devastação das florestas, aquecimento global, etc. Todas essas características estão alterando o sociometabolismo. Significa que a natureza vai acabar? A natureza é o que ela é, independente do que o ser humano faça ou deixe de fazer. O que eu estou tentando dizer? A natureza não tem um sentido nela própria, ela se reproduz tal como ela é. Ora, se os seres humanos jogarem uma bomba atômica e se matarem todos, e se acabar o ser humano, vai continuar existindo natureza. Que natureza será essa? Ninguém sabe. Será possível vida humana nessa coisa destruída que será essa nova natureza? Provavelmente não. Faz algum sentido que o ser humano se relacione com o seu ambiente dessa maneira? Não faz o menor sentido. Sei. Hoje, uma boa parte dos capitalistas sabe do risco que corre pela violência dessa interferência. Até porque os venenos não fazem mais efeito e outros bichos começam a aparecer e vão tendo de colocar 1, 2, 3, 4, 10 venenos. Estão reaprendendo a fazer os orgânicos de alguma maneira e limpar terrenos e limpar dos venenos e limpar algumas águas. Mas a catástrofe social a que está sendo colocada a humanidade, a meu juízo, é a mais perigosa. Eu estava conversando antes, que eu vi uma entrevista recentemente, creio que foi no Valor Econômico, em que um ricaço dizia que ele tem tudo, ele tem um bunker preparado. E o bunker não é preparado para a guerra atômica só, o bunker é contra o assalto das hordas que vêm do sul global. E aí a pergunta dele é, mas como é que eu vou fazer para que o meu mordomo continue sendo o meu mordomo depois dessa catástrofe? É uma boa pergunta. A catástrofe social que está sendo exasperada e exacerbada abre de fato tensões enormes. É possível controlar esse sociometabolismo? Nós temos meios hoje científicos, meios sociais, meios intelectuais, meios culturais e gente para isso. Por que não se faz? Porque o pressuposto zero é o lucro. Hoje se deixa a floresta em pé para que ela dê lucro através de um mercado de capitais que simplesmente destroça a vida dos indígenas. É porque quando as pessoas dizem assim, parece que eles estão protegendo a natureza. Não estão protegendo, estão expropriando aqueles indígenas, aqueles camponeses das condições de vida dele. Os indígenas que estão ali não podem mais ter relação sociometabólica com a natureza tal como tinham. Eles agora precisam comprar fora a comida, precisam comprar fora a casa deles, em suma, você precisa destruir a cultura deles, subordiná-los ao capital, para deixar uma floresta falsa em pé. O Michel Louvi tem uma expressão que eu acho bem interessante, o ecossocialismo, né? Nós temos outra expressão também muito importante, que é o ecofeminismo. Não há superação do capital sem enfrentar a questão da relação sociometabólica com a natureza. A devastação que está sendo feita é de tal proporção que hoje
realmente ao mesmo tempo que é possível, isso significa uma revolução na existência, para que isso de fato se torne possível para as grandes maiorias. Mas eu acho que a gente ainda tem como virar isso. Eu tenho absoluta certeza que essas grandes maiorias da população recentemente expropriadas e que estão se mexendo, vão se mexer e vão enfrentar o capital. E é bom que eles tenham medo mesmo, porque não vão ter mordomo no dia seguinte.